professor aqui da Unifesp desde 2018. A gente está aqui no Instituto do Mar, Santos, no campus Baixada Santista. E é aqui que a gente está desenvolvendo o scanner de luminescência, um equipamento inovador que eu sonho em fazer desde 2015, mais ou menos, estava ali no final do meu doutorado, quando a gente desenvolveu a metodologia para usar a luminescência em testemunho marinho, para estudar a variação de chuva no continente. E agora, finalmente, estou conseguindo realizar esse projeto. É uma alegria imensa. Como que a gente chega nessa ideia de fazer um scanner de luminescência? Bom, primeiro, a gente desenvolveu um método novo que usava essa propriedade física, que é a luminescência, em testemunhos marinhos para investigar variações de chuva ao longo do tempo. E aí, o segundo passo é otimizar esse processo. Então, esse método está sendo bem aceito na comunidade científica, a gente está testando em vários testemunhos. Por que a gente não começou a fazer isso antes? Porque lá em 2015, a gente fez em um testemunho e funcionou o método. Falei, poxa, mas será que foi um golpe de sorte? Será que vai funcionar em outros contextos? Então, a gente precisava amadurecer essa ideia para construir um equipamento. Então, com os testes que a gente já fez e vendo que a metodologia funciona, que ela está sendo bem aceita internacionalmente, a gente tem uma boa justificativa para construir um equipamento para acelerar esse processo. E a luminescência, ela é um princípio razoavelmente simples. Então, desde quando deu certo a primeira vez, em 2015, eu pensei, nossa, dava para construir um scanner para fazer esse processo rápido em testemunho. E ao longo desses anos a gente tem feito testes, fez todos os testes que precisava para justificar a viabilidade. E aí, então, o próximo passo era construir. E foi isso que a gente começou a fazer aqui, né? E agora a gente tem, então, um protótipo, depois de 7 anos pensando nesse equipamento. É muito legal pela primeira vez ver ele funcionando e a gente está fazendo vários testes já em testemunhos, ele está funcionando. E agora a gente vai lá para o laboratório ver como é que funciona esse equipamento. Bom, aqui a gente tem dois funcionamentos principais nesse aparelho. A gente tem a parte que faz a movimentação para cima, para frente, para o lado. Para a gente escolher aqui, a gente pode colocar um testemunho maior, um testemunho menor, mais largo, tudo isso é ajustável, porque ele foi desenvolvido especificamente para testemunho, então isso já foi planejado. E a gente tem a outra parte, que é a parte que faz a leitura, que é essa parte pequenininha aqui, mas que é o coração dele, né? Então a gente imprimiu aqui mesmo essa carcaça dessa peça, montou. Ela é composta por alguns LEDs que ficam atrás dessa peça de alumínio. E a gente tem aqui dentro da carcaça uma fotomultiplicadora, que é um equipamento que conta fótons. Chama fotomultiplicadora porque ela capta fótons. Então ela conta fótons. Então esse equipamento desce, ele fica em contato aqui com a superfície do testemunho. A gente acende a luz aqui azul, nesse caso, um LED azul. 4 LEDs que estimulam a amostra e aí a luz que essa amostra emite é contada aqui por esse equipamento. E a gente tem uma série de filtros ópticos aqui dentro para impedir que a luz do LED chegue e atrapalhe a nossa contagem, né? A gente quer ver só a luz da amostra. Então a gente consegue controlar a distância que esse equipamento anda. Então, por exemplo, eu quero fazer uma medida a cada 1 centímetro, uma medida a cada 5 centímetros. A gente tem esses 3 motores que controlam a movimentação e essa parte que faz a leitura. Então, aqui ó, eu começo a leitura, a gente tem uma contagem muito baixa de fótons, porque a amostra não está sendo estimulada, ela está ali protegida. Eu vou acender o LED azul, pronto, aumenta muito a quantidade aqui de contagem de fótons. O que é isso? É a nossa amostra que está respondendo ao estímulo. E essa quantidade vai diminuindo, tá vendo? Porque ele está gastando essa energia que estava ali acumulada. E é exatamente isso que a gente está interessado. A gente está interessado em ver justamente a velocidade com que essa curva diminui, né? Então você começa com um sinal alto que vai diminuindo. E essa proporção aqui do primeiro segundo é o que mais interessa para a gente, é a propriedade que a gente está medindo. Esse equipamento, esse scanner de luminescência, ele tem 2 vantagens principais. Ele faz leituras mais rápidas, a gente ganha muito tempo. Então, por exemplo, um testemunho que eu levaria aí 1 mês para obter o resultado, eu vou obter num dia. Então é um ganho significativo. E tem uma outra vantagem muito grande que é não precisar coletar a amostra. A gente mede direto aqui no testemunho. E isso pode não parecer uma vantagem, mas se você pensar que custa muito caro esse testemunho e várias pessoas estudam o mesmo material, você não precisar tirar uma amostra dali é uma vantagem muito grande também. E isso leva várias pessoas a se interessar mais ainda pelo método, porque ele é o que a gente chama de não destrutivo, né? Ele não destrói o material.
Como a gente está criando totalmente do zero o projeto, a gente está pegando algumas peças que existem para outras coisas, porque a criatividade às vezes é combinar coisas que já existem, né? E a gente está pegando várias peças que existem e tem que juntá-las de alguma forma. Então a gente tem os LEDs, tem a fotomultiplicadora, tem os filtros. E aí a gente tem uma impressora 3D aqui, que a gente consegue projetar a peça, ver como é que ela vai ficar, o que a gente vai encaixar onde, e a gente vai lá e imprime essa peça. E testa, né? Encaixa os componentes. Ah, ficou bom, isso deu certo, isso não deu. Volta aqui para o computador, desenha, modifica e imprime de novo. Então, para chegar no modelo que está ali no equipamento, a gente precisou imprimir duas já. E ajustou, e é bom porque é rápido, é barato, é um material resistente, leve, então isso acelera muito o processo para a gente aqui, para a gente conseguir juntar esses componentes. Essa peça aqui, por exemplo, a gente levou as 5, 6 horas para imprimir e aí já está pronta para testar. A gente consegue ver o que funciona, o que não funciona, volta para o computador, desenha outra. Então a peça que a gente está usando hoje já é a terceira que a gente fez. E ter esse equipamento aqui favorece muito esse processo. A gente consegue fazer isso com muita agilidade e com um custo muito baixo. Esse momento é muito especial para mim. De toda a minha carreira acadêmica, eu fiz muitas coisas que eu gostei. Eu sou muito encantado por aquilo que eu faço, mas esse momento é realmente especial. Foi um projeto que eu penso há 7 anos, do método que eu desenvolvi, e é um equipamento que eu acredito que vai se difundir pela ciência, porque ele é muito útil para várias coisas, ele vai servir, né? Então, sem dúvidas, assim, esse momento é marcante para mim, né? Ter essa oportunidade como jovem pesquisador, saindo de um momento aí péssimo para a ciência nacional, mas ter esse apoio do Serra Pilheira fez toda a diferença, né? Ter esse recurso para conseguir buscar esse sonho.